tá? Essa aqui é para quem ficou com dúvida em como fazer o tutorial que o Beto passou. Aí eu vou passar o tutorial em português para vocês. Você pode criar um documento. Criar um documento, você muda nos tamanhos aqui. Eu vou criar 1920 por 1080 pixels, tá? Aqui você pode mudar as unidades de medida. Se você quiser fazer um documento em centímetros, milímetros ou picas. Beleza, criou um documento. Não importa muito o tamanho para esse tipo de aula aqui. Eu vou criar aqui como ele faz. Ele cria um texto e muda a cor do texto. Vou mudar a cor do texto para preto. Aumentar aqui o texto. Tá vendo? E vou mudar aqui o tipo de fonte. Mas aqui a fonte você pode escolher. A fonte é a escolha sua. Ele duplica de uma outra forma. Você pode apertar o Ctrl J, duplicar o texto assim, ó. Ctrl J, tá vendo aqui que ele criou na lateral um outro texto por cima. 2 cliques na camada do T, eu altero o texto. E aí eu boto a letra U. Ou eu posso fazer o seguinte: posso selecionar a tecla Alt, deixar o Alt pressionado e arrastar. Aí ele já duplica automaticamente o texto. Escrever um N, segura Alt de novo, duplica. Beleza. O que eu fazer é o seguinte: ele tem uma maneira de você selecionar os textos que fica um pouquinho mais fácil. Selecione as letras intercaladas, então pula uma e desce elas um pouquinho. Aqui em cima, tá vendo? Tem alguns painéis. Esses painéis são os painéis de alinhamento. Alinhamento à esquerda, alinhamento ao centro, alinhamento à direita, alinhamento ao topo, alinhamento ao meio, só que vertical, e alinhamento abaixo, no caso. Aqui eu vou alinhar ao topo, certo? Vou fazer a mesma coisa com os outros, com o S, o N e o E. Alinhar ao topo também. Vou apertar Ctrl R se não tiver ativado no de vocês automaticamente para criar as réguas, tá vendo? Ele Ctrl R de novo, some as réguas, Ctrl R, ativa as réguas. Vou criar uma marcação aqui em cima, tá vendo? Quando eu tô selecionado aqui nas letras, ele já marca certinho onde ele tem que ficar. Então selecionei aqui, vou marcar embaixo de novo. Selecionar as letras aqui. Quando eu selecionar, ele vai marcar embaixo certinho. Ele dá um espaçamento no texto. Que ele tem que deixar o mesmo espaçamento. E aí, como é que você vai fazer isso aqui? Quando eu seleciono um texto e deixo eles no mesmo espaçamento, aparece esse tracinho rosinha, tá vendo? 57 e 57. Quer dizer que o S tá com a mesma distância do U, que o U tá com a mesma distância do N. Se eu segurar Ctrl com o Auto Select desativado, ele tem que estar desativado. E quando eu clico no Ctrl, tá vendo que ele ativa? Quando eu passo por cima de algum objeto, ele vai aparecer uma marcação rosa em volta dele. Quando eu clico no objeto, você pode ver aqui que ele muda, ó. Ele seleciona já o objeto de cima. Selecionei o N. Vou selecionar o S, porque o N está com a mesma distância do U. Vou botar o 57 de novo. Pode ser 42 aqui, foda-se. 56 não precisa ficar exatamente a mesma distância, porque ele não precisa de distância aqui. E aí o que é que você vai fazer? Você vai puxar a régua aqui, vai criar a marcação, seleciona todas as camadas. Para fazer isso é só S, segura Shift e clica no T ali, ou na última camada, para selecionar todas. E aí eu vou fazer uma marcação, ela assim, ó, só puxar as réguas. E jogando o scroll do mouse para frente, eu consigo dar um zoom. Mas se você não quiser fazer assim, você pode apertar a tecla Z e dar um zoom manualmente assim. Com a ferramenta de seleção, que é a tecla V, eu consigo segurar em cima da régua e arrastar ela até ficar na pontinha assim. Tenta deixar ela bem próximo mesmo, para o efeito ficar melhor, tá? Deixar ela bem certinho aqui. Perde um tempinho fazendo isso, mas vai ficar mais bonito depois. Feito isso, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar, vai escolher mais uma régua e isso vai servir lá na frente. Mas aí depois eu mostro. Vai clicar aqui. Vai deixar uma régua aqui nessa parte de baixo. Pode ser um pouquinho mais para baixo. E mais uma régua, mais um pouco na parte de baixo. Beleza. Em geral, o seu cenário tem que estar assim quando você finalizar essa parte. E aí você faz o seguinte. Com todas as camadas selecionadas, você vai apertar Ctrl G. E aí vai criar um grupo letras.
Não precisa mudar o nome do grupo. Isso aqui é só uma opção para deixar o arquivo um pouco mais organizado. Clico em imagens. Venho aqui, ó. Ferramentas, tamanho grande. Porque aí ele vai me dar sempre imagens com uma resolução maior de pixels. Então, quando eu clico aqui, tá vendo aqui, ó, 1200 por 1200. Clica aqui, ó, 1315. Vou pegar essa imagem daqui que tá com um tamanho bem legal, que é 4274 por 2839, que é o que? É um tamanho muito grande. Quando eu fizer isso aqui, eu vou dar um botão direito, copiar e vou jogar aqui. Pode salvar a imagem? Pode salvar a imagem. Não vai mudar nada se você salvar. Aqui, salvei a imagem. E aí eu só clico, arrasto e solto lá. Vai ser basicamente a mesma coisa. Certo? Com essa imagem selecionada, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui nas letras e vou selecionar esses espaços. Vou utilizar a ferramenta de seleção M. E aí eu vou selecionar aqui, ó, do meio daquela linha que a gente tinha feito para baixo. Certo? Selecionei aqui. Segurando Shift. Quando eu seguro Shift, tá vendo que aparece aqui um maisinho do lado da minha ferramenta de seleção. Eu seguro Shift, vou soltar. Isso faz com que eu mantenha a minha seleção e a nova que eu fiz se junte com a seleção antiga. Para você saber que um objeto está selecionado, é só você ver essa linha pontilhada aqui, preto e branco. Aqui, agora, nessa bandeirinha que parece a bandeira do Japão. Ela é a camada de máscara, a máscara de camada no caso, né? A Layer Mask. Você vai clicar nela e você vai ver que isso aqui vai acontecer. No caso, eu não selecionei até o final. Selecionei aqui. O que é que isso faz? Isso faz o seguinte. Tá vendo aqui nesse quadradinho preto e branco que está? Tudo que está branco vai aparecer. Tudo que está preto vai sumir. Mesma coisa se eu apertar Ctrl I, ele vai inverter a minha máscara de camada. Então tudo que está preto está sumindo, tudo que está branco está aparecendo. Tem um cadeadinho aqui. Esse cadeado, ele está dizendo que está linkado, que ele está junto, ele está associado à minha imagem, que também está nesse quadrado. Tá vendo quando eu clico na... Posso alternar entre as minhas imagens e até o painel de propriedades muda. Por quê? Porque eu estou mexendo aqui na minha imagem em si e aqui eu estou mexendo na minha camada de máscara. Ele vai duplicar essa camada, vai jogar essa camada mais para cima e vai deletar essa camada aqui de máscara. Ele vai deletar. Lembrando, tem que estar selecionado a camada de máscara, senão você vai deletar a sua camada da imagem. Deletei a minha camada de máscara. Vou apertar o seguinte, segurando a tecla Alt, vai aparecer essa setinha para baixo e um quadradinho. Quer dizer que eu vou jogar dentro da minha imagem. Tá vendo? Aí ele vai ficar dessa forma aqui. Beleza. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Vou apertar B. Vou vir aqui no meu pincel. Vou aumentar o tamanho do meu pincel. Aqui vai estar escrito tamanho aqui em cima. Mas no meu está escrito size porque o Photoshop está em inglês. E observa o seguinte. Lembra daquilo que eu falei? Que tudo que está branco aparece, tudo que está preto some. Observa aqui nas minhas paletas de cores, no meu quadradinho de cores aqui, que ele está com o branco selecionado. Se eu inverter, ele vai estar com preto. Eu posso inverter apertando X ou posso inverter apertando aqui essa setinha. Vou dar um zoom aqui para ir apagando. Pois, no caso, eu vou deixar o preto em cima para ir apagando. Tá vendo? Ele vai ser dessa forma aqui, ó. E vai vir apagando. Vem apagando aqui também. Vem apagando. Ah, Brito, apaguei demais. O que eu vou fazer? Vou vir aqui de novo, aperto M para selecionar o meu marcador retangular. Vou selecionar a área que eu apaguei demais. E vou deixar em branco de novo. Apertando Alt e apagar. Alt e apagar, tá vendo? É só, que não tem segredo não, pô. Para facilitar um pouco a visualização, desativa essa camada de cima aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá com a foto, fica um pouquinho mais fácil. E aí você vem apertando B aqui de novo e vai só apagando. Aqui apagou de novo. Apagou essa parte.
Aí aqui eu aperto o M de novo ou clico na ferramenta ali em cima. Vou apagar essa parte aqui, mas aqui no T, para ficar mais organizado, eu vou selecionar ele mais bonitinho. Seguro o Shift aqui, ó, para completar a seleção que eu não tinha feito. Vem aqui e preencho de novo. Certo? Beleza. Cliquei. Você vê, ó, o efeito já está basicamente feito. Certo? Para ficar melhor, mais parecido com o tutorial, você vem, vai selecionar aqui. Lembra daquelas duas linhas que a gente traçou aqui embaixo? A gente vai selecionar aqui essa e apagar. Selecionar essa e apaga. Alt e apaga. Alt e apaga. Aí eu aperto Ctrl H para sumir aquele painel de seleção. Ctrl G para agrupar novamente. Texto. Dou dois cliques no grupo de texto. Vou clicar aqui em sombra projetada. Drop Shadow. Vou puxar aqui o Drop Shadow um pouquinho mais para o lado. Aumentar o seu tamanho. Diminuir um pouquinho a distância aqui, eu acho. Diminuir um pouquinho essa opacidade. Prontinho. Tutorial do Beto feito aí, tá? Aqui vai uma dica extra, porque assim, normalmente os tutoriais eles vão ser um pouco mais lentos porque a gente não se interessa por eles. E essa aqui vai uma dica pessoal, tentem integrar tudo que vocês gostam de fazer no que vocês estão fazendo de tutorial, sabe? Pega aquele conhecimento tutorial, depois faz de novo com algo que vocês gostam de fazer. Então, vou pegar aqui a minha imagem do Pennywise em comemoração à série que está saindo, né, do Bem-vindos a Derry, para aplicar um pouco do tutorial que a gente fez antes. Vou dar um botão direito aqui, copiar a imagem e dou um Ctrl V aqui no Photoshop. Aperto Ctrl T para abrir os controladores de transformação e conseguir aumentar. Segurando Alt, eu vou aumentar esse tamanho aqui, ó, tá vendo? Eu vou expandir ele todo aqui. E beleza. Vou tirar a visualização da camada por enquanto. Escrever aqui, ó. Bem-vindos. Bem-vindos a. E aqui eu vou dar um Ctrl J na minha camada de texto para duplicar lá para baixo. Escrever Derry em maiúsculo. Certo? E vou tentar deixar meu texto do tamanho desse aqui para ficar um pouquinho mais legal. Dá um Ctrl T para aumentar e beleza. Ctrl J eu vou agrupar o meu texto. Então, texto principal. Vou segurar a tecla Ctrl e o meu plano de fundo e vou naqueles controladores de transformação que a gente utilizou. Vou centralizar ao meio. Você vê que não mudou muito porque ele já estava ao meio. E vou centralizar ao centro realmente, sabe? Ao centro horizontal. Beleza. Aqui já estou com o meu texto principal. Aqui eu tenho as minhas réguas do tutorial anterior. O que é que eu vou fazer aqui? Vou em View ou Visualização. Clear Guides ou remover réguas. Eu acho que é alguma coisa assim que tá, tipo, limpar réguas. É uma parada desse estilo. Beleza. Vou pegar aqui agora as minhas novas réguas e vou selecionar o meu texto. Um pouquinho mais para cá. Pra aqui embaixo, eu acho. Beleza. Vou selecionar esse espaço. Beleza. Vou criar isso aqui agora. Aqui. Cliquei, selecionei. Vou ativar a visualização da minha camada. Vou selecionar aqui em cima. Só para ele vir fechando essa imagem aqui. E ele ficar assim. Por quê? Vou fazer um efeito bem legal aqui. Apertando B. Vou diminuir o tamanho do meu pincel. Posso diminuir o tamanho do meu pincel apertando os colchetes. E eu vou deixar selecionado a parte preta. Tá vendo aqui? O pincel preto. Vou fazer um efeito aqui, ó.
como se fosse de sangue. Era pra ser sangue. Vai ficar? Não sei, mas é pra ficar. Aperta aqui, ó, a ferramenta do pincel branco pra vir ajeitando o que eu errei. Fica um pouquinho mais fácil. Aumento o tamanho do meu pincel e vou fazendo isso aqui na minha imagem todinha. Prontinho. Você fez isso na imagem toda, você vê que isso aqui é só um jeito. Eu vou apertar Alt, vou arrastar lá pra cima de novo, do meu grupo. Tá vendo? Arrastei a minha imagem. E eu vou apertar Alt para anexar a minha imagem. Vou deletar a minha camada aqui de pintura, no caso, né? A minha camada de máscara. E deletar a minha camada de imagem. Deletar. Layer Mask. Pronto. Associar ao meu texto. Tá vendo? Ah, mas eu quero só que o meu texto ele ficasse no Dairy, por exemplo. Eu vou arrastar, em vez de arrastar para o grupo, vou arrastar só para o Dairy, apertar Alt e deixar aqui. Mas agora não tá dando para ver o Pennywise. Beleza. Segurar aqui, ó. Tá vendo aqui o cadeadozinho? Desativei o cadeado. Selecionei só a minha imagem aqui. Tá vendo? Quando eu desativo o cadeado, eu consigo mexer somente na minha imagem. Quando eu ativo o cadeado, ele tá só aqui, ó. Mexer somente na minha imagem. Vou selecionar junto aqui o meu texto. Selecionei as duas de cima, tá vendo aqui? Ó, tá as duas selecionadas. Mexer só no meu Pennywise aqui. Beleza. Vou apertar Ctrl G, grupo It. Pega aqui, ó, Drop Shadow. E ele vai colocar aquele efeito que a gente tinha colocado. Beleza. Tá aí, ó. Efeitozinho prático.